Mas, presidente, suba aqui. Essa tribuna era o primeiro tema que eu iria tratar, um tema urgente, um tema que eu já falei na semana passada sobre, deputado Reis, o genocídio do povo armênio. Primeiro genocídio do século XX. Esse final de semana, na Catedral Armênia, ali no Bom Retiro, nós celebramos, deputado Conte Lopes, a memória dos mártires armênios. Um verdadeiro genocídio provocado pelo governo otomano em 1915. Aqui está a advogada Natália Rosepian, que muito nos honra com a sua presença. É descendente do povo armênio, é uma pessoa que milita pelos direitos humanos nessa área. Estava comigo ontem, na Divina Liturgia, na missa ali na Catedral Armênia, e aqui eu agradeço a Vartinê Kaladjian, ao bispo Nareg Berberian, ao embaixador Armen Yaganian, que estavam presentes também e muito me honraram com o convite. Deputado Conte Lopes, nós não podemos esquecer as atrocidades que foram cometidas pelo governo turco-otomano no início do século XX. Eu que estou hoje na Comissão de Direitos Humanos, mais uma vez, hoje presidida pelo deputado Eduardo Suplicy, do Partido dos Trabalhadores, PT e PL, deputado Reis, à frente aí dessa comissão. Faço questão de subir aqui à tribuna e render as homenagens ao povo armênio, não esquecendo justamente essa tragédia, esse massacre, esse genocídio no início do século XX, mas também as questões atuais da Armênia, do Artsakh com o Azerbaijão, que é tão urgente quanto, deputado Reis. Hoje, há uma única estrada que liga a Armênia à República do Artsakh, que está sendo bloqueada pelo Azerbaijão. E eu não duvido, e pelo que eu conheço, pelo que eu converso, pelo que eu estudo, com quem vive lá, quem conhece a região, é um pré-anúncio do que pode vir a acontecer, uma outra tragédia, e é o que nós não queremos. Então, respeitando aqui, obviamente, os direitos humanos, nós sempre estamos aqui alertando o Parlamento Paulista, o povo de São Paulo, o povo brasileiro, do que acontece hoje e rememorando a atrocidade cometida ali contra esse valoroso povo no início do século XX. O Conselho Nacional Armênio, Armênio Brasil, fez uma moção que distribuiu a vários parlamentos, redigido aqui pela nossa advogada, a Natália Rosepian, e que eu tomo a ousadia de ler aos pares dessa tribuna. Apresenta-se à mesa, observadas as formalidades regimentais, moção em memória das vítimas do genocídio armênio, e em respeito ao compromisso internacional firmado pela Convenção e Prevenção ao Crime de Genocídio de 1946, ratificado pelo Brasil. No dia 24 de abril, o mundo rememora as atrocidades do genocídio armênio. A data é celebrada com eventos de conscientização sobre as causas e efeitos do primeiro genocídio moderno, missas e atividades para a educação em direitos humanos, negacionismo e o apagamento histórico do crime. Nos Estados Unidos, Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, aproveitou a data para, em 2021, reconhecer oficialmente o genocídio armênio. No Brasil, dezenas de municípios e os estados de São Paulo, Paraná e Ceará também incluíram formalmente aos seus calendários o dia de reconhecimento e homenagem às vítimas do genocídio armênio. A cidade de São Paulo é atualmente o município brasileiro com a maior comunidade armênia, estimada em mais de 100 mil pessoas. O estado de São Paulo acolheu, ao longo das décadas, dezenas de famílias de armênios que se estabeleceram na capital e no interior, espalhados pelas mais diversas cidades do estado. Comprometidos com a memória e com a prevenção de novos genocídios, o Estado de São Paulo aprovou, em 23 de abril de 2015, a Lei 15.813, que instituiu, abre aspas, o Dia do Reconhecimento e Lembrança às Vítimas do Genocídio do Povo Armênio.
Pelo acolhimento e pelo reconhecimento, a comunidade armênia do Brasil será sempre grata. Rememorar o genocídio armênio, apesar de doloroso, tem duas principais funções: honrar as vítimas e prevenir novas práticas genocidas através da história e da educação em direitos humanos. Sabemos, infelizmente, que a história se repete e que o caso dos armênios não foi suficiente para impedir o Holocausto e os genocídios da Bósnia, Timor-Leste e Ruanda, e tantos outros. Para melhorar nova legislação, conscientização social e técnicas de prevenção a novos crimes, conhecer para não repetir é essencial. Para aqueles que não são familiarizados com o tema, nunca é demais repetir que há 108 anos, em 24 de abril de 1915, no dia conhecido como Domingo Sangrento, o então ministro do Interior turco-otomano, Talat Pasha, determinou a prisão e execução em Constantinopla, a atual Istambul, de mais de 200 intelectuais armênios. Sem as lideranças intelectuais, os armênios ficaram vulneráveis aos ataques que se sucederam em duas etapas: o assassinato em massa dos homens em idade de alistamento e, em seguida, a deportação forçada das mulheres, idosos e crianças, nas chamadas caravanas da morte. As testemunhas e sobreviventes relataram o cometimento das mais atrozes barbaridades, desde episódios de pilhagens, assassinatos em massa, estupros em massa, tráfico de pessoas, conversão forçada ao islamismo, até o aprisionamento em campos de extermínio. O genocídio resultou na morte de 1,5 milhão de armênios e no deslocamento forçado de mais de 500 mil. Toda a etnia armênia foi retirada de seu território ancestral, ocupada há mais de 2.500 anos, em uma bem-sucedida limpeza étnica. Os poucos sobreviventes foram desapossados de seus bens, suas casas, suas terras e suas famílias. Reconstruíram suas vidas com praticamente nenhum recurso e com a bagagem psicológica de quem viveu o inferno na terra. O crime, amplamente noticiado à época, merecendo 150 publicações no New York Times, foi acompanhado pelo mundo, que se manteve inerte sob o manto da soberania dos Estados. Com o fim da Primeira Guerra Mundial e a vitória das forças aliadas, buscou-se responsabilizar o governo mundial e a vitória das forças aliadas. Buscou-se responsabilizar o governo turco-otomano, denominado de Jovens Turcos, pela morte as mortes armênias, através do Tratado de Sèvres, que, no entanto, nunca foi ratificado. No âmbito internacional, houve a tentativa de instituir um tribunal de exceção para o julgamento do crime, mas o momento político desfavorável frustrou a pretensão e anistiou os turco-otomanos, através do Tratado de La Salle, resultando em impunidade. Juridicamente, o caso armênio revolucionou o direito internacional. Os trabalhos e estudos em torno do tema culminaram na criação do neologismo genocídio, pelo advogado polonês Rafael Lemkin, na criação da classe de crimes contra a humanidade e, em 1946, na criação da Convenção para a Prevenção e Repressão ao Crime de Genocídio, a primeira convenção do Sistema ONU. Apesar dos avanços em termos de arcabouço normativo, a impunidade decorrente do genocídio dos armênios influenciou e estimulou outros genocídios, especialmente o Holocausto. Hitler, em seu discurso, antes de invadir a Polônia, ao apresentar seu plano de extermínio dos judeus, declarou, abre aspas, afinal, quem se lembra do extermínio dos armênios? Fecha aspas. Para finalizar, presidente, além da declaração formal de Hitler, a utilização de técnicas de deportação e instituição de campos de extermínio comprovam sobre sua inspiração no genocídio armênio, o que nos leva a afirmar que, se não houvesse a conveniência da comunidade internacional com a impunidade no caso dos armênios, talvez o Holocausto não teria ocorrido, ou ao menos não nas mesmas proporções. Rememorar o genocídio dos armênios todos os anos é uma oportunidade para relembrar a sociedade de que a barbárie está sempre à espreita e que é preciso conhecer e se posicionar para efetivar a promessa firmada pelo Brasil pela ratificação à Convenção e Prevenção ao Crime de Genocídio de 1946.
Neste ano, o compromisso de prevenir e reprimir novos genocídios vem com um manto de urgência. A República de Artsakh, de população armênia, está desde o dia 15 de dezembro sofrendo uma tentativa de genocídio e limpeza étnica pelo povo do Azerbaijão, que bloqueou ilegalmente a única estrada que liga o país à Armênia, interrompendo o transporte de alimentos, remédios e mercadorias em pleno inverno. O bloqueio realizado ao corredor de Lachin tem como objetivo forçar a saída dos habitantes de Artsakh de seu próprio território ao tornar as condições de vida insuportáveis na República, através da fome, frio e colapso econômico. A Corte Internacional de Justiça determinou o desbloqueio da estrada em fevereiro deste ano, mas a medida até o presente momento não foi cumprida. Com o objetivo de impedir o agravamento da crise humanitária no território de Artsakh, a comunidade internacional, incluindo o Parlamento Europeu, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, pressionam o Azerbaijão pelo desbloqueio ao corredor de Lachin. Neste ano, além de contar mortes e relembrar datas, rememorar o genocídio dos armênios requer reconhecer a independência de Artsakh e juntar vozes pelo fim do bloqueio ao corredor de Lachin. Muito obrigado, presidente, pelo tempo me dado aqui da tribuna, e eu peço aqui que as palavras deste discurso sejam encaminhadas ao novo embaixador armênio aqui no Brasil, presidente. Viva ao povo da Armênia, não ao genocídio, e nós precisamos aqui sempre rememorar essa tragédia que foi esse massacre, esse extermínio, essa limpeza étnica do povo armênio ali em 1915. Presidente, muito obrigado.